paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Bom dia, paz do Senhor, amém, igreja? Nosso primeiro culto desse mês de dezembro. Deus é bom demais, último mês do ano. Creio que hoje nós veremos um grande domingo para a glória de Deus, amém? 3 pessoas, o culto vai ser incrível, aleluia. Tem alguém animado aqui, irmãos? Dá um glória a Deus então, aleluia, aleluia. Vamos entrar na palavra, abre comigo aí a sua Bíblia, segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo 17. Segundo Crônicas, capítulo 17. Falaremos hoje sobre um rei chamado Josafá. Ele teve as suas pisadas de bola, mas no geral a gente considera ele um rei muito bom. Josafá, ele foi filho do rei Asa, foi o 6º rei de Judá, um descendente do rei Davi, e ele está como parte da genealogia de Jesus. Então vamos ler ali a partir do versículo 3 para você entender um pouco desse homem. Versículo 3 do capítulo 17, segundo o livro das Crônicas, diz assim: O Senhor Deus abençoou Josafá porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. Em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel, o Senhor firmou o poder do rei Josafá e todos em Judá lhe davam presentes. Assim Josafá ficou muito rico e famoso. Veja, irmãos, a Bíblia diz aqui que o Senhor estava com Josafá. Estava ali confirmando o reinado em suas mãos. Tudo o que ele fazia, aonde ele colocava a mão, aquilo que ele se envolvia, prosperava. Cada vez mais ele se tornava um homem bem-sucedido, um homem próspero, um homem rico ali naquela sua região. Porém, no capítulo 20, vamos lá, 2 folhinhas para o lado. Capítulo 20, o versículo 1, algo aqui vai acontecer. Versículo 1 diz assim: Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: Um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão Tamar. Josafá então ficou com medo e orou a Deus o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. E todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. Até aqui então, vamos indo por partes aqui para a gente entender esse texto. Josafá foi um rei que tinha as mãos do Senhor sobre a vida dele. Estava vivendo o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, seguindo os ensinamentos do seu pai Asa, aquilo que seu pai ensinou, como seguir o Senhor, ele estava aplicando, ele estava vivendo tudo isso. Mas certo dia, ele começou a sofrer algo. O versículo 1 diz que passado um tempo, o exército inimigo dos Moabitas, dos Amonitas, junto com os Meunitas, começaram a invadir o país de Judá. Veja uma coisa, irmãos, pessoas fora do propósito, pessoas que não viviam o plano de Deus, começaram a vir fazer confusão na vida de Josafá. Olha aqui, eu e você entrando na mensagem de hoje, irmãos. Existem temporadas na nossa vida que a gente está tudo de boa. Vamos lá, para pensar. Tem fases da vida que está tudo fluindo, está tudo no maior paz, tudo tranquilo. De repente aparecem uns atribulados do nada. Pessoas, são situações que chegam e começam a desestabilizar, desanimar, desencorajar. E você fala: nossa, mas está tudo de boa, está tudo tranquilo. Eu estou aqui fazendo o meu, correndo atrás do meu, confiando no Senhor, sabendo que tudo depende dEle, mas fazendo como se tudo dependesse de mim também, porque eu sei que eu tenho que fazer as coisas, eu não fico parado, acomodado, estou fazendo a minha parte, está tudo dando certo. Do nada, vem as pessoas, vem as situações, querendo nos abalar. Entenda uma coisa, igreja, o fato da gente estar fechado com o Senhor, seguindo os caminhos do Senhor, estarmos tendo condutas que agrada o Senhor, não significa que o inimigo não vai vir para a guerra.
Não significa que a oposição, os problemas, as pessoas, as vozes contrárias, elas não vão aparecer. E uma coisa que você precisa entender e precisa ficar muito clara, e tirar talvez um fardo muito pesado que você carrega nas costas. Nem toda guerra, nem todo problema que a gente enfrenta, que a gente passa, são frutos de algum pecado que a gente cometeu. Nem tudo, irmão. Nem tudo é uma colheita de algo que a gente plantou o dia. Porque a gente tem essa naturalidade de pensar essas coisas assim, né? Começou a dar uns problemas na nossa vida, a gente fala, poxa, aonde que eu vacilei? Aonde que eu fiz aqui para causar tudo isso? Aonde que eu caí? O que foi que eu fiz para estar passando por isso? Muitas vezes, irmão, assim como Josafá, a gente está no caminho. A gente está andando tudo certinho. O Senhor está se agradando. Mas mesmo assim, diante da pedagogia do Senhor, Ele permite com que os problemas se levantem. Ele permite com que as adversidades se levantem, sem a gente fazer nada para merecer aquilo. Sem a gente pedir para aquilo acontecer. Porque são momentos assim que eu entendo que são pedagógicos para revelar qual fé nós temos. Porque são diante das turbulências, das agitações, que a gente revela que tipo de fé a gente tem. Muitas vezes, irmãos, a gente vai passar por processos dolorosos na vida, situações desconfortáveis, sem a gente ter feito nada, mas Ele sempre vem com um propósito, para a gente fazer alguma coisa a partir disso. Você não entendeu, né, irmão? Olha isso aqui, nem todo processo é algo que vem por algo que a gente fez. Nem todo processo é porque a gente fez algo para passar, mas todo processo ele vem para nos capacitar a viver aquilo que ainda a gente vai ter que fazer lá na frente. Tudo importa, tudo importa. O detalhe não é a dificuldade que nós estamos sendo submetidos, e sim a resposta que a gente vai dar a partir desse problema. Como a gente vai lidar a partir da situação desconfortável, sim ou não? Isso muda tudo, irmão. Isso muda tudo. Porque nós não conseguimos controlar o problema externo. Não conseguimos controlar o outro. O cenário. Não dá. Então a questão é como a gente lida quando o cenário vira. Quando as amizades bagunçam. Quando as conversas erradas entram. Entenda? Sim, vão ter coisas que vão acontecer porque é culpa nossa. Foi um plantio mal, vai chegar a hora da colheita má também. Mas existem coisas, irmãos, que não acontecem por reações que você fez, mas são situações que acontecem para nos preparar para o futuro, nos preparar lá na frente. É um dia de cada vez. Fala aí para a pessoa do seu lado, nem tudo que acontece de ruim na sua vida é culpa sua. Fala para ele, irmão. Tem marido agora que fica até feliz, né? O pastor está dando lugar, que essa mulher só fala que é culpa minha, aleluia. Nem tudo é culpa sua, irmão. Nem tudo naquela casa é culpa sua, aleluia. Um exemplo disso, irmão, a Bíblia diz que Jonas, um dia ele estava fugindo do propósito dele. Você lembra desse texto? Ele estava fugindo, ele vai e ele tenta o quê? Entrar num barco. Chegando naquele barco, aquele barco é submetido a uma forte tempestade, uma forte turbulência, o barco começa a afundar. Ou seja, aqueles marinheiros não tinham culpa nenhuma de Jonas estar ali, nem sabia que o BO estava acontecendo por causa de Jonas, e eles tiveram prejuízos, eles tiveram perdas, eles tiveram problemas, mesmo não tendo nada a ver com eles, porque o problema era Jonas, sim ou não? Sim ou não, irmão? Interage comigo. Estou carente hoje, irmão, vai falando comigo para a gente ir desenvolvendo. Todo mundo viveu isso já. Todo mundo viveu junto dentro daquele barco. Daquele barco todo mundo passou. Jonas estava lá, todo mundo perdeu junto, todo mundo sofreu junto, todo mundo teve medo junto. Entenda que nem todo deserto, nem toda tempestade, ela vai vir para destruir. Muitas vezes vai vir só para alinhar, só para consertar as coisas, só para alinhar as coisas. E as coisas precisam vir de uma forma mais agitada para a gente acordar, para a gente despertar. Às vezes você é alguém que ora, ô Senhor, eu queria pessoas do meu lado, eu queria umas amizades diferentes, estou me sentindo tão sozinho, estou tão sem amigo. Irmão, o Senhor vai fazer o quê? Ao invés de trazer amigos de cara, Ele primeiro vai tirar uns que estão já do seu lado. Você já está com pouco, vai ficar com menos ainda. Por quê?
Porque assim, para chegar ao bom, primeiro precisa sair o velho. Então ele primeiro vai moldar. Então nem toda coisa ruim, nem toda tempestade, nem toda perda, ela vem para destruir, para acabar, para matar. Muitas vezes ela vem para alinhar. Ela vem para restaurar, ela vem para moldar. Nem todo problema vai vir para te matar. Entenda isso. Muitas vezes esse problema é só para te edificar, para te deixar mais forte, mais resistente, mais resiliente com a situação. Tem uma irmã que disse amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Amém, irmão. Outra vez Jesus está no mesmo cenário. Está lá na praia com os seus discípulos. Está ali depois de um dia de pregação. Ele fala para os caras: ó, é o seguinte, todo mundo entra no barco, vão lá para o outro lado. Eu encontro vocês no caminho. Jesus deu a direção para os caras estavam ali servindo o Senhor, estava tudo dando certo, aleluia, glória a Deus, somos felizes para sempre. Só que daí no meio desse caminho, o que vai acontecer, irmão? Um forte mar vai se levantar, uma tempestade começa a agitar aquele barco, os discípulos ficam todos gelados, com medo, falando: vai dar ruim, vamos morrer, é o fim. E na real, qual era a culpa dos discípulos de estar passando por aquela tempestade? Que motivo tinha para eles passar por aquilo tudo? Eles só estavam obedecendo o que Jesus tinha dito. Jesus falou: entra no barco e vamos para o outro lado. A gente no meio do caminho está passando por isso aqui, vamos morrer, vai dar ruim. Irmão, isso aqui nos mostra que viver a vontade de Deus, viver os planos de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida, não significa que tudo vai dar certo. Não significa que toda hora vai dar bom, que em todo tempo vai dar certo. Vão ter momentos, igreja, que a gente vai ter que mostrar nossa fé e fidelidade em meio ao caos, em meio ao problema, em meio tudo estando invertido. Nós temos que parar de ficar romantizando algumas coisas, irmãos. Muita gente acredita: ah, eu vou entrar na igreja, eu vou começar a caminhar com o Senhor, eu vou virar um evangélico e agora os meus problemas vão acabar. Claro que não, irmão. Claro que não, irmão, não é assim. Não é assim. Na Bíblia está escrito, Jesus diz: se vocês querem ser os meus seguidores, os meus discípulos, vocês vão ser odiados pelo mundo, vocês vão ser perseguidos, caluniados, tirados. Irmãos, muita coisa vai dar errado, porque o mundo é assim. Muita coisa vai dar ruim, irmão. Por isso que Jesus fala: se você quer ganhar, você vai ter que perder, porque aquele que perde é o que ganha. Nesse mundo é aquele que perde, é aquele que entrega, que vai receber, sim ou não? E isso é difícil a gente viver, porque a gente quer viver num evangelho totalmente triunfalista, onde tudo vai dar certo, onde eu vou ser honrado, vai ter só vitória, vai ter só bênção. E cristianismo nunca foi marcado por facilidade, irmão. Nunca foi. A história da igreja sempre foi marcada com dor, com sofrimento, com renúncia, com homens e mulheres morrendo, os mártires da igreja. Dia 31 de outubro, passou agora, irmão. Que nós comemoramos? O Halô? Está amarrado em nome de Jesus, aleluia. Comemoramos o aniversário da reforma protestante, amém, igreja? Dia 31 de outubro. Você acha que quando Martinho Lutero foi colar aquelas 25 teses na igreja lá de Wittenberg, você acha que foi de boa? Você acha que foi tranquilo quando a igreja rompeu com o domínio do Papa? Você acha que tudo isso foi de boa? Para de romantizar as coisas, irmão. Ter tempos de paz, eles vão ter que ser conquistados em meio a tempos de guerra. É na guerra que conquista a paz. É na agitação que se conquista a segurança. É depois de uma temporada difícil que você consegue encontrar o sossego. Não é tudo na piscininha, na Netflix, com suquinho de laranja. Talvez você entrou aqui e está falando: nossa, pastor, então você está falando que quando eu estou fechado com o Senhor vai dar ruim, vou passar por muito problema? Vai, irmão, muito problema, muita dificuldade, perrengue, vários, confusões diversas. Mas pode te dar uma boa notícia: nenhum desses momentos você vai passar sem cuidado, sem resposta, sem um milagre, sem um escape, sem o favor de Deus, amém? É isso que nós cremos, irmão. O crente, ele não luta atrás da vitória, não. Ele vive uma vida a partir da vitória, porque o Senhor já conquistou, amém, igreja? Ele já conquistou. Então não estamos correndo atrás de uma vitória, corremos a partir da vitória que Ele já conquistou. Ele já venceu, e andamos nesse caminho, nessa direção. Para de achar hoje
que viveu os planos do Senhor na sua vida, você vai estar isento de problema, isento de perseguição, de confusão. Para hoje com essa mentalidade de não, é que eu quero um lugar perfeito. Jesus disse para aquele jovem um dia que chegou: eu quero te seguir. O Filho do Homem não vai ter a cabeça onde repousar. Não é fácil a vida ministerial, não é fácil seguir ao Senhor, irmão. Para de querer esse lugar tranquilo, essa vida tranquila, esse lugar perfeito, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então, voltando aqui para o texto, o versículo 1, diz que passado um tempo, Josafá estava ali, bonitinho na igreja, todo dia na igreja, lia a Bíblia, seguindo as coisas do Senhor, a conta estava gorda, estava sendo um homem próspero, estava tudo dando certo. Passou uns dias, os moabitas, os amonitas, os meunitas começaram a invadir o povo de Judá, a região de Judá. E o que me chama a atenção aqui, irmão, é que não foi apenas os amonitas que invadiram. Ou melhor, não foram apenas os meunitas ou os moabitas. Não, irmão. Os problemas, os adversários, os conflitos, eles não chegam um de cada vez, irmão, de forma organizada para a gente dar conta. Eles vêm de um monte. É assim que acontece, irmão. Isso que aconteceu com Josafá acontece comigo e com você, irmão. Irmão, tem dia que é noite. Tem dia que é noite. Tem semana que você fica, não é possível que está acontecendo tudo isso. É só comigo que acontece uma coisa dessa, Jesus? Mas o Senhor esqueceu de mim, Senhor. Olha para mim aqui. É um problema no serviço, parece que chega em casa já aparece outro problema. Aí quando você acha que está de boa, dá um estresse lá na igreja. Aí quando você vai ver, você está igual aqueles debates que está tendo agora. É 1 contra 30. Está tudo se levantando. Está tudo querendo atrapalhar. Tudo querendo comprometer. Quem sabe você não entrou aqui assim? Sabe? Pronto para perder a cabeça. Porque não é possível, sabe, como diz aí, o barato tá louco, tá em guerra o Turano, irmão, não para de pipocar problema, não para de pipocar confusão. Deus te trouxe numa manhã como essa, num domingo como esse, para você aprender com Josafá. Olha o versículo 3, mesmo diante de tudo isso que tinha se levantado, primeiro diz que Josafá teve medo, e escute uma coisa, medo não é problema, é normal a gente sentir medo. É normal, faz parte, muitas vezes a gente está inseguro. O grande detalhe é o que a gente faz mesmo estando com medo. Mesmo com medo, o que nós fazemos? Paralisamos, estacionamos, desistimos, abandonamos, ou fazemos como Josafá, teve medo, mas mesmo assim o medo não paralisou ele decidiu buscar o Senhor, ele decidiu se comprometer. A Bíblia não fala que Josafá estava com medo e ele sentiu, se arrepiou. Não, nada disso, irmão. O texto diz, ele estava com medo e ele se comprometeu. Ele decidiu, mesmo com medo, mesmo com toda a resistência, ele rompeu, ele fez o que tinha que fazer. Fala para a pessoa do seu lado, faz o que tem que fazer mesmo com medo. Fala, irmão, fala com fé para ela acreditar, né, irmão? Para ela não achar que você está brincando. Mesmo com medo, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, irmão. É mesmo com medo. Escuta uma coisa, um problema ele é vencido, ele é superado, não por aquilo que a gente sente, não por aquilo que a gente acha, não por aquilo que a gente pensa, é por aquilo que a gente decide e se compromete em fazer. É assim que se resolve um problema. É assim que se resolve obstáculos na vida. Diante das adversidades da vida, irmão, irmã, aprenda a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Por quê, pastor? Porque as notícias que a gente recebe, elas não podem determinar a realidade que a gente vai estar vivendo, irmão. Porque não dá para a gente controlar as notícias exteriores. Elas não podem determinar a realidade que a gente vai viver. O que determina a nossa realidade não são as notícias, mas são as atitudes que a gente toma a partir das notícias, a partir das adversidades, é a partir dos problemas. Você consegue entender? É isso que precisa nos dominar, não a situação do inimigo, não a oposição, não o problema financeiro, não o problema conjugal. Não, o que tem que nos dominar é a motivação em fazer a partir do problema. Como eu vou resolver? Eu só reclamando não resolvo, eu só chorando não resolvo. Como eu vou resolver? Entende, irmão? Isso é para alguém.
o seu posicionamento é mais importante do que as notícias trágicas que vão chegar até você. Como você se porta é mais importante do que as notícias que chegam. Você lembra do Jairo? Você lembra do Jairo, os caras chegando para ele lá com Jesus: Jesus, vamos lá na minha casa, minha filha está zoada, pá. Jesus fala, vamos. Aí no meio do caminho tem aquela cena lá da mulher do fluxo de sangue. Aí Jairo fala, oh meu Deus, nós estávamos indo para minha casa, Jesus agora aqui está com essa mulher. Na hora que Jesus está indo com Jairo, chegam uns caras falando, mano, para de incomodar o mestre, para de incomodar, sua filha já morreu, ela já morreu, para de incomodar. Irmãos, o que Jairo faz? Ele ignora as falas, ele silencia as vozes do momento, ele silencia toda a oposição, e ele decide confiar que Jesus é poderoso para mudar o quadro, para mudar o cenário. Escuta isso aqui, meu irmão, a última palavra vem do Senhor, ela vem do Senhor, igreja. Eu não sei o diagnóstico, eu não sei o resultado que te deram, eu não sei o que foi que te der, mas igreja base, a última palavra vem do Senhor, ela vem do Senhor, irmão, é o Senhor quem dá. Entenda que a sua atitude, o seu comportamento, ele vai ser mais importante do que esse problema que aparece, do que essa dificuldade que aparecer. Eu não sei como está a sua vida, quais guerras, batalhas você tem travado, mas é melhor você dar um passo de fé do que você dizer que tem fé, mas vive paralisado com medo e não faz nada. É melhor você dar um passo de fé e romper com esse problema, com essa adversidade, do que você ficar falando que tem fé, todo domingo está numa igreja, mas você não se mexe, não faz o que tem que ser feito. Coragem não é ausência de medo, irmão. Coragem é mesmo com medo eu fazer o que tem que fazer, mesmo com medo. Quando o Senhor disse o famoso texto de Josué 1:8, que ele fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso, não é porque tudo vai ser fácil, não, é porque eu vou estar com você por todos os dias da sua vida, Josué. Seja forte e corajoso, vai ter hora que vai dar medo, vai ter hora que vai parecer que vai dar ruim, mas entenda, eu vou estar com você, Josué. E é o que eu e você precisamos ter no nosso coração, irmão. E responde para você, a certeza que o Senhor está contigo é suficiente? É suficiente para romper esse problema, essa luta, essa adversidade? É suficiente, igreja? O versículo 3 diz que Josafá teve medo, mas mesmo assim, ele orou e jejuou. Semana passada a gente falou de Neemias. Semana retrasada, perdão, semana passada eu não estava aqui. Semana passada o Vini que pregou sobre Davi. Semana retrasada falamos sobre Neemias, um homem de oração, um homem de jejum. E eu oro, irmãos, eu oro para que essa igreja tenha homens e mulheres de oração, homens e mulheres de jejum. Sabe por quê? Porque a primeira batalha a gente vence é no joelho, irmão. É no joelho que a primeira batalha ela é vencida. Porque é no joelho que a gente está falando, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não consigo, eu não sou, mas Tu és. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer na minha vida, glorifica o Teu nome. É no joelho que nós enfrentamos essa batalha. Por isso que Josafá, entendendo isso, ele foi orar e jejuar. Muita gente tem dificuldade para orar e jejuar. Por quê, pastor? Porque são orgulhosos, não conseguem se submeter ao quebrantamento, a cara no pó, no chão, e orar, confiando que é somente o Senhor que pode mudar, somente o Senhor pode fazer. Muitas vezes a gente pensa em diversas estratégias para fazer com a força do nosso braço, e a gente faz 5 cursos, mas não lê 5 capítulos da Bíblia. A gente está na 5ª faculdade, mas nunca leu a Bíblia inteira uma vez, porque a gente sempre está querendo uma performance com aquilo que o nosso braço pode fazer, e nunca exercendo a nossa fé, confiando que o Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta, faz aquilo que ninguém pode fazer, entrega aquilo que ninguém pode dar. Reflita aí, quem é você? Quem é você? O versículo 4 diz que todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. Veio pessoas de todas as cidades, veio pessoas de todo o país, eles vieram para Jerusalém. Aqui eu entendo outra coisa. O que, pastor? Diante da guerra, diante da tribulação,
diante da fase difícil da vida, meu irmão, a gente precisa estar junto e se unir e não se isolar. Não é isolado, não é sozinho. Irmão, o crente que decide enfrentar a luta sozinho, ele se torna uma presa fácil para o inimigo. É uma presa fácil, porque ele sozinho ele desanima, ele para, ele desiste, ele abandona, ele entrega os pontos. O diabo vendo uma pessoa sozinho, se isolando, irmão, a primeira coisa que ele faz é já colocar algumas setas ali. Eu vou deixar o ministério, eu vou mudar de igreja, vou ficar de boa, não quero servir. Agora eu estou indo lá, ninguém sabe quem eu sou, eu estou aqui de boa, não quero me envolver com gente, não quero mais fazer a obra. Irmãos, semana que vem nós teremos Santa Ceia aqui do Senhor, e deixa eu te falar de novo, a cura está na mesa, é na comunhão, igreja, é na união, é estando junto, é em meio de gente, que Deus libera a bênção, que Deus libera o milagre, é misturada a congregação que você é fortalecido. Não se afasta, não se isola, não tenta enfrentar o seu problema numa carreira solo, é junto, é junto. Josafá orou, jejuou, o texto diz que veio gente de todo canto para se unir, porque problema a gente enfrenta junto, não é sozinho, não é se isolando. Você crê nisso? Então eu te pergunto, para onde você vai quando o problema vem? Responde para você. Josafá, mesmo com medo, ele foi para o Senhor, mesmo com medo dos caras vindo falando, os caras estão chegando aí, já estão invadindo Judá, ele foi para o Senhor, porque era em quem ele confiava. E no medo, nas situações difíceis da vida, elas vão revelar em quem a gente confia, porque é ali que vai mostrar. É natural nosso, irmão, a gente correr para onde a gente confia. Uma criança que fica assustada, o que ela faz? Ela corre para o pai e para a mãe dela, porque é ali que ela tem confiança. E você, para quem você corre quando você fica assustado? Você corre para o Instagram? Para se fazer de coitadinho? Achando que alguém vai se comover com a sua história triste? Todo mundo tem uma história triste para contar, irmão. Todo mundo. Você vai pesquisar no Google ou você vai para a palavra, buscar no Senhor? Para onde você vai quando o medo vem? Você corre atrás da opinião de pessoas e fica buscando, o que você acha isso, o que você acha aquilo? Ou você vai atrás da voz de Deus, no joelho, buscar no Senhor? Senhor, fala comigo. Senhor, o véu foi rasgado, eu tenho a total liberdade, o total acesso agora, fala comigo, Senhor. Abre os meus olhos, me dê estratégia, enche meu coração de confiança. Eu quero vencer isso, eu não quero ser dominado. Irmão, não deixe o medo te dominar e fazer você desistir, fazer você se entregar. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que diante de problemas têm pensado em entregar sua vida. Eu repreendo todo espírito de morte em nome de Jesus, meu irmão. O medo não vai te parar, Josafá. As adversidades não vão fazer você desistir, em nome de Jesus. Não pare, não pare, meu irmão. Eu creio, igreja, que um domingo como esse é o Senhor convidando um povo a mudar a rota, a mudar a ótica, a mudar o foco, mudar as coisas. Talvez você possa pensar, nossa pastor, mas toda essa dificuldade vai ter quando segue a Jesus. Sim, irmão, todas essas acontece, faz parte da vida. Jesus vai dizer no Evangelho conforme escreveu João 16, versículo 33, um versículo super famoso: eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz, mas saibam, no mundo vocês vão sofrer. Tenham coragem, ânimo, igreja base, confiem, pois eu, Senhor, venci o mundo. Ele já deixou avisado, irmão, vai ter dia que vai dar ruim, e se nós estamos nele, nós venceremos também. Se estamos unidos com ele, participaremos da glória de uma eternidade com o Senhor. Um outro texto que vai ter total conexão com o que Josafá viveu, abre aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4.
versículo 8. Na NVI eu vou estar lendo aqui, ó. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Olha o 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas jamais destruídos. Veja, irmão, não é de um lado que vem a pressão. Pressionados de todos os lados. De todos os lados. Inimigos, dificuldades, problemas, levantes. De todo lado vem uma pressão, irmão. De todo lado vai vir. Não é só com você que acontece isso. Você precisa começar a viver a partir disso. Porque todo mundo passa por situação desconfortável. Todo mundo passa. Entenda que a pressão vem de todos os lados. Entenda algo sobre a pressão. Os cozinheiros vão entender com facilidade isso, irmão. Esse exemplo é o melhor. Por que você pega uma carne e coloca ela na pressão e você não deixa ela simplesmente numa panela com água no fogo? Porque a pressão faz ela ficar mais rápida, pronta mais rápida. Sim ou não, irmão? Percebe que às vezes a pressão que você está pedindo para Deus te livrar é o processo que Ele está te usando para que você venha acelerar as coisas, avançar. Muitas vezes a pressão que você está falando, Senhor, eu não aguento, eu não quero, é em outras palavras dizendo, me deixa numa panelinha com água só, e Ele está falando, não, eu estou acelerando as coisas, preciso te forjar, e para forjar vai ser aqui, para aquilo que você vai viver no amanhã, você precisa passar por isso, e é passar rompendo em fé, é com confiança. Inimigos sempre vão ter, levantes sempre vão ter, problemas sempre vão ter. Então eu estou te forjando para se tornar um solucionador de problemas. Uma pessoa que resolve, não foge do problema. Não se afasta da conversa difícil. Entende que na vida é necessário ter conversas difíceis. Sentar e ter conversas difíceis. Seja forte, meu irmão. Minha irmã, não fuja dos processos. Não fuja das panelas de pressão da vida que Deus tem te colocado. Não fuja. Resista, igreja. Resista. Posso ouvir um amém? Amém. O texto diz, somos pressionados, mas não desanimados. Pressionados sim. Pressionado sim. Desanimado não. Desanimado não. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Podemos ficar perplexos, como Josafá ficou com a chegada dos inimigos. Eu não acredito. Tá tudo muito bom para começar a dar ruim. É normal, irmão, a gente ficar. Eu não acredito. Diante das dificuldades, é normal. Mas o versículo 9. Eles podem nos perseguir, mas em todo tempo não somos abandonados. Pode haver perseguição, irmão, mas você não vai estar sozinho. Isaías 49:15, pode uma mãe que ainda amamente seu filho esquecer a ele de dar o leite? Diz o Senhor, eu, Senhor, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de nenhum de vós. Tenha essa certeza, meu irmão, por mais que todos possam te abandonar, pessoas possam te trair, virar as costas para você, te esquecer, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos larga. Existe uma promessa aqui, igreja. Qual, pastor? Eu estarei com vocês até o final dos tempos. É até o fim. Jamais te deixarei, diz o Senhor. Eu não abandonarei, igreja base. Amém ou não amém? Amém. Aí o versículo 16. E isso é muito poderoso. Desce aí. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pastor, o que eu preciso fazer quando a confusão chega? Para de olhar para o exterior, por mais que vai estar desgastando a situação, vai estar já daquele jeito, começa a olhar a renovação que está acontecendo no seu interior. A força que você está recebendo, meu irmão. Entenda, não queira estar no controle de tudo. Descanse, deixando o controle na mão do Senhor, pois Ele sabe o que está fazendo.
Entende, igreja? Tudo aquilo de ruim que vem, se não matar, te deixa mais forte, irmão. Se não matar, vai te fortalecer. É para isso. Mas pastor, e se matar? O apóstolo Paulo fala, Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. Se não matou, se não destruiu, é para você voltar mais forte, mais firme, com mais vontade, com mais compromisso de fazer as coisas acontecer. Não olhe para as perdas momentâneas, olhe para o aprendizado, para o crescimento que vem a partir do ocorrido. É a partir do leite derramar que você aprende a ter mais atenção e segurar o copo direito. Mas se ele não derrama, você não tem atenção. Porque infelizmente, só de um falar, muitos gostam de ter que derrubar, de passar por aquilo. Então, meu irmão, não olhe para aquilo que perdeu. Olhe para o aprendizado que você recebeu a partir de todo esse ocorrido. Por isso, aprenda com as dores da vida. Aprenda com os reveses da vida. Aprenda com os buracos que você cai. O texto continua no versículo 17 e vai dizer, porque os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Entenda isso, irmão. Duas características do sofrimento do crente: leve e momentâneo. Pastor, leve? Você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu estou vivendo, irmão. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que está escrito, irmão. 1 Coríntios 10, versículo 13. O apóstolo Paulo diz para aquela igreja: ninguém vai passar por provação, por tentação maior do que pode resistir. O Senhor é fiel, irmão. O Senhor é fiel. Eu não sei o que você está passando, mas isso não é maior do que aquilo que você pode suportar em Cristo. Estando no Senhor, Deus nunca nos chamará para uma missão, para um chamado, para um desafio que Ele antes não tenha nos dado todo o suporte, meu irmão. Toda base para sustentar aquilo, todo o estômago para digerir, todo o apoio. Que a sua esperança venha a ser renovada numa manhã como essa, meu irmão. Seja renovado, que o seu caráter venha a ser forjado no Senhor, que a sua confiança esteja somente no Senhor, somente no Senhor. O texto vai dizer que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. O leve eu já falei, momentâneo. Grave uma coisa: nenhuma guerra dura para sempre, irmão. Nenhuma guerra dura para sempre. Eu tinha dado pelo menos um glória a Deus se eu escutasse isso. Nenhum sofrimento dura a vida toda. Nenhum choro é a noite toda, meu irmão. Lembra do Salmos 30, verso 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que em nome de Jesus, meu irmão, você venha saber que o tempo de guerra, uma hora chega ao fim. Uma hora acaba, é momentâneo. O tempo do conflito, das brigas, da contenda, da confusão, uma hora chega ao fim. Eu declaro, meu irmão, a alegria vai chegar, a paz vai chegar, o tempo de bonança vai chegar. Essas lágrimas, elas vão se transformar em alegria, em nome de Jesus, meu irmão. Que lágrimas sejam somente de alegria, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Versículo 17. Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Eles estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eles quem? Do que o sofrimento, do que as dores. Igreja, toda dor, toda perda será muito menor, perto da glória que nós estamos produzindo, perto daquilo que o Senhor tem guardado e preparado para aqueles que se manterem firmes até o fim. Nem se compara às lágrimas dessa vida, meu irmão. Nem se compara às dores, às decepções. A dor de hoje não se compara com a alegria da vitória do amanhã que nos aguarda, meu irmão. Nem se compara. Versículo 18. Assim, vamos fixar os olhos. Olha o que Josafá fez aqui, hein? Fixe os olhos, não naquilo que se vê, não no problema do presente, não na fala que os inimigos estão invadindo, não nas falas que o boleto está vencendo, que está tendo dor de cabeça, que a vizinha está falando, que está tendo problema. Não fixa os olhos naquilo que se vê, mas é naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, uma hora passa,
Entenda, igreja, o problema, a dificuldade, a desavença, o perrengue é passageiro, é transitório. Foca naquilo que é eterno. Ajunte riquezas aonde é eterno, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. Você quer uma notícia boa, meu irmão? Essa sua tribulação de hoje, se mantenha firme, isso vai virar um testemunho. Amém ou não amém, igreja? Isso vai virar um testemunho, meu irmão. Essa tribulação de hoje, ela pode virar um testemunho. Confie no Senhor. Deus quer dar propósito para as suas dores. Deus quer dar propósito para essas lutas, para esses meses, esses anos de vergonha. Deus quer dar propósito para essas guerras. A história de Josafá não terminou, meu irmão, com ele com medo, inseguro, sendo vencido. Não! Terminou com ele contente, feliz, alegre, porque ele venceu os inimigos. Todos aqueles que vieram, meu irmão, não resistiram. Josafá conseguiu superar. E eu creio, igreja, que hoje Deus está levantando soldados, guerreiros aqui no Jardim de Abril, homens e mulheres talvez que não tinham mais força, com pouca esperança, com medo, e Deus está falando: eu sou maior que esse problema, eu sou maior do que essa luta, eu sou maior do que essa resposta contrária. Salmos 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, igreja base. Provai e vede, bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor, é aquele que se refugia no Senhor. Talvez alguns possam estar se perguntando: pastor, que domingo é esse? É um domingo de renovação, irmão. É um domingo, meu irmão, do Senhor renovando a sua esperança, a sua confiança. Um domingo do Senhor restaurar de novo os seus sonhos. Talvez você não está conseguindo dormir, está perdendo sono por causa desses problemas, porque os inimigos estão avançando. E o Senhor veio uma manhã como essa para te falar: volte a descansar. O Senhor é aquele que está no controle, meu irmão, mas entrega o controle na mão dEle. Deixe Ele conduzir, confie somente nele, porque o nosso Redentor está vivo e muito em breve se levantará em nosso favor. Amém, igreja? Glória a Deus. Ele está vivo, meu irmão. Ele está vivo. Josafá confiou, mesmo com medo, mesmo tudo dizendo que ia dar ruim, mesmo com medo, ele confiou. Ele confiou. A última palavra é do Senhor. Ah, mas eles são muitos. Mas eu estou com o Senhor. Davi um dia: quem é esse cara, esse incircunciso? Ah, mas ele é grande. Mas não é dois. Eu estou em nome do Senhor. É para a honra e glória do Senhor. Eu vou enfrentar esse problema para glorificar o nome do Senhor. No final eu vou sair aprovado, não para minha honra, não para o meu prestígio, não para o meu bel prazer. Não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Apesar desse levante, que você venha se levantar numa manhã como essa, diante dos seus problemas, e entender que eles podem ser grandes, eles podem ser muitos, eles podem estar te pressionando, mas muito maior é o Senhor, o nosso Deus, meu irmão. Muito mais poderoso é o Senhor, nosso Deus. Você não está com muita motivação nem para dar um glória hoje, irmão, mas que em nome de Jesus essa palavra venha entrar no seu coração e você venha ter confiança. Talvez você está: pastor, mas já estamos no dia 7 de dezembro, é mais um ano que está do mesmo jeito, mais um ano que eu não fiz nada, na verdade não progredi, não avancei, não está dando. Confie, meu irmão. Você já tentou, não tentou 11 meses? Confie agora nesses 24 dias. Confie agora. Se comprometa a viver de uma forma diferente, mesmo tudo dizendo que não. Se comprometa. A mudança, meu irmão, que você tanto quer, ela começa com você. É com você. Deus não tem compromisso com aquilo que você tolera, com aquilo que você aceita. Se comprometa hoje, mesmo com medo, mesmo inseguro. Coragem, igreja. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Faça aquilo que você precisa fazer, porque ninguém vai fazer aquilo que você não tem coragem de fazer por você. Ninguém vai fazer no seu lugar. Se comprometa.
Josafá poderia ficar chorando, reclamando, procrastinando, murmurando. Ele decidiu confiar no Senhor. Que um domingo como esse a gente saia daqui com o coração confiando no Senhor, não sendo levado nem pelos convites e presentes dessa terra nos enganando, mas também não sendo levado pelas coisas de ruim que tem, tirando a alegria que está em nós. Maior, irmãos, é aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo. Que você saia daqui com os seus olhos blindados para a honra e glória do Senhor, com o seu coração blindado, com a sua mente blindada, e não seja levado pelas coisas do exterior, mas esteja guardado no Senhor, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, eu quero concluir essa mensagem orando com você. Assim como aconteceu com Josafá, eu sei que na vida de muitos aqui, muita coisa pode estar se levantando, é muita guerra, muito inimigo, e eu creio que o Senhor preparou um domingo como esse, para dizer para mim e para você, coragem. A palavra hoje é coragem. Mesmo com o medo, se posicione. Mesmo com o medo, confie. Mesmo com o medo, avance. Não seja dominado por ele. Não seja dominado pelos seus inimigos. Não seja dominado pelos reveses da vida. Não paralise, Josafá. Não estacione. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de covardia, meu irmão. Todo espírito de resistência do mundo espiritual. Que todo bloqueio que você possa ter, toda insegurança, em nome de Jesus venha cair por terra nessa manhã, Senhor. Senhor, liberta hoje, Deus. Como iniciamos esse culto dizendo, nos liberta, Pai. Liberta numa manhã como essa, de toda a pressão, Pai. De toda a resistência, de toda a insegurança. Se existem homens e mulheres aqui que faltam a fé, aumente a fé nessa manhã, Pai. Aumente a fé, Jesus. Talvez tem pessoas aqui que podem estar pensando, pastor, eu estou vivendo isso. Você foi tão assertivo, tão pontual, minha vida está isso aí. Nossa, que coincidência. Não, irmão, um culto como esse é uma providência do Senhor. Foi uma providência do Senhor, Ele te trouxe aqui hoje porque Ele te ama. Ele te ama e existe algo que precisa virar hoje. Então se recuse a sair daqui da mesma forma que você chegou. Se recuse a passar por aquela porta da mesma forma. Saiba que Deus está aqui, um Deus poderoso, um Deus vitorioso, um Deus que muda pessoas, caráter. Mas você precisa ter compromisso com aquilo que você quer. Você precisa ter disposição para viver a mudança que você tanto quer. Então que em nome de Jesus, enquanto nós iremos adorar o Senhor, que você possa abrir a sua boca no seu lugar e responder essa mensagem orando ao Senhor. Orando ao Senhor, clamando a Ele, dizendo, Deus, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso, Senhor. Eu não posso parar. Eu não posso deixar o medo roubar a alegria. Eu não posso deixar essa situação que tem se levantado sobre a minha família roubar a confiança, o prazer de estar na Tua casa, o compromisso de servir na Tua obra. Eu não posso deixar o mundo roubar as coisas que de fato têm valor. Eu não posso, Senhor. Restaura os meus olhos essa manhã. Restaura a minha vida. Restaura o meu coração. Eu quero sair daqui diferente. E essa diferença eu só consigo viver a partir de um toque do Senhor. Então Deus, vem essa manhã e me toca. Vem, Senhor, me toca em amor. Em nome de Jesus, meu irmão, faça a sua oração. Abra a sua boca.